pontos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe a ex-deputada federal, ex-deputada estadual, Jo Moraes. Estamos iniciando a semana do Dia Internacional da Mulher, que vai ser lembrado e a gente espera comemorado, apesar das dificuldades pelas quais as mulheres vêm passando na próxima sexta-feira, dia 8 de março. E nessa semana o Café com Política, claro, vai ouvir algumas mulheres que fazem ou fizeram história na política mineira. Ex-deputada Jo Moraes, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui no Café com Política. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, quero cumprimentar essa ideia de dar voz àquilo que representa as angústias das mulheres. Metade somos nós, metade do tempo de vocês também deve se dedicar a nós. Pois é. Ô Jo, para a gente começar a entrevista, antes de falarmos especificamente sobre a questão das mulheres, você foi deputada por muitos anos, deputada estadual, deputada federal, e acabou no ano passado sendo candidata a vice na chapa do governador Fernando Pimentel, uma chapa que não conseguiu chegar ao segundo turno, o governador não conseguiu se reeleger. Portanto, depois de muitos anos, está vivendo aí um espaço sem ocupar um cargo eletivo. Como é que estão sendo esses primeiros momentos, assim, esses primeiros 2 meses sem ocupar? Na verdade, primeiro mês, até porque o cargo de deputada federal, a legislatura terminou em fevereiro, né? 31 de janeiro. 31 de janeiro e a posse dos novos deputados em 1º de fevereiro. Como é que está sendo esse primeiro momento sem um mandato depois de tantos anos? Eu estou vivendo aquilo que é o desafio para qualquer militante. No meu primeiro dia, eu fiz questão, sem mandato, de visitar o presidente Lula por um gesto de homenagem à luta democrática, à liberdade dele. A partir daí, eu estou numa intensa atividade de conversa com as pessoas. Porque as pessoas, elas estão muito desencantadas, desiludidas. Eu fiz um debate com a diretoria do sindicato dos metalúrgicos e as palavras primeiras que eles disseram eram desilusão, decepção, desencanto. Então, nesse momento, eu estou me dedicando a conversar com as pessoas para recuperar o sentimento transformador, a energia que a gente tem que fazer. É mandato de rua. Conseguiu, de fato, fazer essa visita ao ex-presidente Lula, conversar com ele? Não conversar. Eu fui à vigília. Foi a Curitiba? Fui a Curitiba, estava lá meu irmão, frade franciscano, de 77 anos, que ficou também lá na vigília. Foi muito mais um gesto simbólico de uma homenagem à democracia e da luta por um Brasil sem desigualdade do que a possibilidade real. Porque não é possível visitá-lo. Né? Sim. Ô Jo, agora falando sim a respeito desse nosso tema, que é a questão da mulher. Nós temos visto, e inclusive vai ser tema até do evento de 8 de março na Assembleia Legislativa, estourar assim muitos casos de violência doméstica contra a mulher, casos de feminicídio. Nos assustam aqui, né? Praticamente todos os dias a gente noticia esses casos aqui na rádio. Eu me lembro que nos 15 primeiros dias de janeiro agora de 2019, nossa reportagem fez um levantamento mostrando que uma mulher era assassinada a cada 2 dias em Belo Horizonte, aliás, em Minas Gerais, não em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais, que é um dado, convenhamos, para lá de assustador. Você, enquanto mulher militante, alguém que defendeu a causa das mulheres muitas vezes em seus mandatos, como é que avalia esse cenário que a gente tem tido de violência doméstica reiterada contra a mulher? Eu acho que é algo muito angustiante. Eu fui presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no ano de 2013. Visitamos vários estados e era uma repetição permanente, o que nos levou a buscar quais são as razões dessa repetição. E eu insisto que este ano nós estamos fazendo quase 2 séculos da primeira conquista que nós tivemos. Em 1827, conquistamos o direito de estudar. Nós vamos ter outra conquista em 1932, o direito de votar. 60 anos depois é que nós fomos ter a conquista do direito de cotas e, sucessivamente, 10 anos depois, o direito ao fundo partidário. E eu creio que, do ponto de vista político, esse ano nós tivemos um mérito muito grande, que foi a conquista do financiamento eleitoral.
Mas você veja que nesses quase 200 anos que nós somos sucessivamente tendo conquistas, nós nunca resolvemos o problema de forma mais decisiva, o problema da vida da mulher. E foi apenas em 2006 que nós conquistamos o direito à vida, porque o direito à vida à mulher se materializa na lei do feminicídio e na lei Maria da Penha. Por isso que nós temos que botar na cabeça que não basta punir, tem que prevenir e tem que fazer uma intensa formação na sociedade, na cultura, nos homens, nas escolas, nos carnavais, como está aí, de que a mulher tem que ser respeitada. E não é só o respeito sexual, é o respeito da cidadã, da trabalhadora, da professora. É isso que a gente ainda não conquistou. E na sua opinião, o que além dessa prevenção precisa ser feito também para que a gente tenha uma mudança desse cenário? A nós, muitas vezes, fica a sensação de impunidade no Brasil, né? E é uma impunidade que reina não apenas para casos de feminicídio, enfim, para casos de violência contra a mulher, mas uma impunidade muitas vezes generalizada no país, mas especificamente sobre essa questão da mulher. Falta, na sua avaliação, de fato, punição efetiva? Eu diria que esse problema do crime, do processo penal, é algo que o Brasil ainda não conseguiu resolver. Quem tem dinheiro resolve. Quem é mesmo traficante resolve com dinheiro. Eu creio que o problema não é aumentar o número de anos que as pessoas vão estar lá. É você ter uma cultura de punição que reeduque o criminoso. Esse é algo que a gente tem que estimular e é algo que começa a assustar no ano 2018 também a nós. Por exemplo, a proposta, o pacote de combate ao crime que o ministro Moura apresentou tem uma brecha que fala essa questão de legítima defesa. A intenção dele, creio eu, é de defender os militares que matam nas comunidades, mas tem um componente que se chama o crime legítima defesa por medo e violenta emoção. Isso daí pode tranquilamente fazer com que um assassino, um criminoso, um autor de feminicídio possa ser liberado. Por isso que eu acho que nós temos que educar. Vamos nos dedicar aos criminosos, vamos reeducá-los, mesmo dentro da cadeia. Vamos criar uma cultura nas escolas que respeita as meninas, vamos assegurar a punição pública daqueles agentes públicos que são grosseiros, que são agressivos. Vamos tentar prevenir, porque a impunidade ela é muito generalizada e tende a ser maior, porque todo mundo diz que as mulheres provocam esse processo, né? Jô, falando agora um pouco da participação das mulheres na política, que ainda é um calcanhar de Aquiles para vocês. Nós tivemos nessas últimas eleições até uma representatividade maior das mulheres nas casas legislativas. Cito como exemplo a nossa Assembleia Legislativa, que é uma casa que foi ocupada por você ao longo de alguns mandatos também, em que a gente tinha na legislatura passada, em alguns momentos 6, em outros momentos 7 deputadas mulheres, muito em função dos arranjos do secretariado do ex-governador Fernando Pimentel. E agora a gente viu um aumento, né? Nós temos aí, salvo engano, 9, 10 mulheres hoje na Assembleia Legislativa. A gente também percebeu um aumento na Câmara dos Deputados lá em Brasília, mas ainda é muito pouco se a gente for pensar que as mulheres são 52% do nosso eleitorado. Você falou no início da entrevista que a conquista do financiamento de campanha, o financiamento público de campanha dos fundos partidários que existem hoje, que isso tudo é uma conquista para ajudar as mulheres a entrarem na política, mas ainda assim falta alguma coisa para que elas de fato possam ocupar esses espaços de poder. O que é que falta efetivamente? Olha, eu diria que o resultado dessa eleição que levou uma bancada eleita em 2014 de 51 mulheres passar para 77
é fruto da conquista do financiamento público eleitoral. Pela primeira vez, as mulheres tiveram condições melhores de financiamento para realizar a disputa. Acontece que, mesmo com essa conquista, e foi uma conquista importante da luta das mulheres, do apoio do Supremo Tribunal Federal, da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de obrigar que os 30% de financiamento do fundo partidário fosse para as mulheres, mesmo assim, você vê a jogada que está aí. Em primeiro lugar, já tem deputado querendo tirar esse ganho de financiamento eleitoral. E, em segundo lugar, é laranja que só que aparece na história. Mesmo com o rigor, com a restrição que existe por parte da Justiça Eleitoral, ainda aparece laranja mulher. E você vê que são laranjas que vinculadas e próximas às estruturas dos poderes partidários, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar que, olha, 44% dos filiados dos partidos são mulheres. O que esses partidos fazem anterior à campanha, a preparação, a formação, o desenvolvimento, para que não seja artificial a indicação de mulheres. Tanto não é artificial que nós subimos de 51% o número de deputadas que estavam na Câmara dos Deputados. Mas a participação das mulheres nas estruturas de poder, a existência de mecanismos que ajudem a mulher a fazer política, tais como creche. Faça uma convenção, põe uma creche que as mulheres precisam participar. E, ao mesmo tempo, um treinamento, uma qualificação, são questões fundamentais para que a gente possa participar efetivamente desse processo. Foram quantos anos de vida pública ocupando mandatos, Jô? Eu comecei em 97 como vereadora. 22 anos, 1,5 de vereadora, 1 de deputada estadual, 3 de deputadas federais. Nesse processo, eu acho que eu aprendi muito que não basta ser mulher para fazer política para as mulheres. Tem que ser mulher comprometida com a agenda feminista, com a agenda das mulheres. Pois é, nesse sentido, eu te pergunto, de maneira geral, quais foram os maiores desafios que você enfrentou, às vezes encarando atitudes machistas, atitudes que não condiziam com aquilo que a gente espera até que haja de um tratamento igualitário às mulheres. O que você pega de apanhado ao longo desses 22 anos, assim? Eu diria que, em primeiro lugar, você tem que ser muito mais dedicada, mais estudiosa e mais inteligente para ter voz. Na política, os homens escutam você por educação. Só depois de muito tempo é que passa a escutar por respeito político. O segundo lugar, é muito difícil o cotidiano. Eu, líder do meu partido, no Colégio de Líderes, juntamente com a outra líder, que era a Luciana Genro, nós começamos uma reunião, nós duas de pé e todos os líderes sentados e os assessores sentados. Na cabeça deles, não cabia que tivesse ali 2 líderes de partidos já participando. Demorou muito para que alguém percebesse e oferecesse uma cadeira. Chegamos a um momento de que os cafezinhos eram servidos para os deputados e chegava perto da gente, pulavam para o outro lado, porque nós não deveríamos ser líderes. Há também uma intolerância para a escuta da mulher em plenário. É desrespeitoso o número de homens que não prestam atenção ou que ficam falando ou gritando quando as mulheres estão atuando. Mas há momentos em que você conquista. Eu fui líder do meu partido, eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, uma das comissões mais desafiadoras, e tem uma conquista que é a conquista. O meu respeito veio
da minha política mineira, da minha tolerância e da minha convivência com os divergentes. Isso mudou com o passar do tempo? Esse relato assim que você faz desse cotidiano, às vezes, de desrespeito, já nessa reta final sua na Câmara, mudou um pouquinho essa situação? Não, em relação a mim, sim, pelo nível de convivência e por eu tratar de assuntos que não eram só relativos às mulheres. Eu fui uma das pessoas que mais atuou na defesa das Forças Armadas. Eu fui uma pessoa que se intensificou nas relações exteriores, recebendo embaixadores. Isso modificou pela prática, sim, mas ainda continua, porque eu era barrada, mesmo agora, nos últimos tempos, pelos seguranças, se eu não tivesse de salto alto, se eu não tivesse um pouco de blazer vestida, até o jeito de vestir importa na vida política, né? Eu creio que avançou bastante. Nós tivemos conquistas muito importantes. Eu fui presidente da bancada feminina, e ali se criou uma estrutura de apoio às mulheres. Mas o preconceito ainda continua. Haja visto que quando a gente foi discutir aquela PEC que melhora as férias, a licença maternidade das adotantes, e que os fundamentalistas colocaram a proibição do aborto legal, o nível de baixaria foi muito grande que se escutou no plenário da comissão. Jô, para a gente encerrar, ainda dá tempo de fazer aqui uma última pergunta, agora não falando especificamente sobre a questão das mulheres, mas a gente trouxe aqui na Rádio Super recentemente a informação de que deputados que não se reelegeram foram buscar aposentadoria, muitas vezes na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o que foi o seu caso, porque por lá, no IPLENG, que é o Instituto de Previdência do Legislativo, você tinha esse direito de se aposentar. Se aposentou com um salário aí de R$ 11.500 por mês, salvo engano. No momento em que o país discute uma reforma da Previdência que promete endurecer as regras de aposentadoria, questão até financeira para o trabalhador mesmo, e o trabalhador da iniciativa privada comum que muitas vezes não consegue se aposentar com salário integral. A Assembleia agora até está mudando, os deputados que estão iniciando o mandato vão cair no regime do INSS. Mas o que dizer a quem está te ouvindo agora e que está preocupado se vai conseguir se aposentar até com salário integral ou se vai conseguir se aposentar enquanto os políticos ainda conseguem uma situação diferenciada na aposentadoria? Primeiro, eu tenho 72 anos. Contribuí 35 anos à Previdência. Então, não há, nem do ponto de vista da idade, qualquer questionamento. Segundo, existem uma série de regimes previdenciários privados que todos os que contribuírem, que continuarão existindo, os planos privados, todos os que contribuírem, continuarem e tiverem de idade, devem ter direito. E terceiro, esta proposta de previdência que o presidente está tendo é um crime contra o povo. Ele mesmo aposentou com 33 anos, Bolsonaro, porque ele saiu, foi reformado. Foi para a reserva. Foi para a reserva e a reserva naturalmente sai. Então, esse é um questionamento que se deve dar a todos e todas o direito de se aposentar. Não, se eu sou político, ou sou engenheiro, ou sou auditor fiscal, ou sou juiz, ou tenho alguma profissão que eu contribuo, que eu tenho idade, eu devo ter o direito de todas as pessoas. Sou contra, em absurdo, o que está se fazendo na Previdência Social. Espero que a sociedade brasileira impeça, porque quem está levando a Previdência ao buraco é a dívida de mais de 400 bilhões que os empresários recolhem dos trabalhadores, não pagam a Previdência e lá, de vez em quando, os governos anistiam. Então, vamos botar no eixo, porque a aposentadoria de políticos é igual à aposentadoria dos planos privados que seguem essas exigências. O que não pode para arranjar uma desculpa de dar dinheiro ao sistema financeiro, botar uma previdência e culpar os políticos. Vamos ser contra e derrotar essa criminosa previdência que não permite que a população brasileira esteja vivenciando o seu futuro. A Jo Moraes trouxe pra gente aqui, para quem está na live, eu vou mostrar um livro aqui contando um pouco da trajetória dela, chamado Elas Resistem, Fragmentos de Lutas nas Ruas e no Parlamento.
contando essa história, portanto, aqui. Algumas das histórias que certamente ela contou pra gente aqui. Exatamente. Agora no Café com Política estão nesse livro. Obrigado pela lembrança aqui, certamente vou lê-lo depois. Jô Moraes, ex-vereadora, ex-deputada estadual, ex-deputada federal, nossa convidada de hoje aqui no Café com Política, falando das questões ligadas às mulheres e outros assuntos também. Obrigado, foi um prazer recebê-la mais uma vez. Obrigada, e quero dizer que eu saí no carnaval com uma camisa: recatada, recrutada para lutar. Tá certo. Obrigado, Jô, mais uma vez. Hora certa.